Bom, estamos iniciando mais um seminário da Brasilidade, né, que é uma iniciativa do Instituto da Brasilidade, que já realizou, inclusive, outros temas, para citar apenas alguns deles, foram a infraestrutura urbana, saneamento básico, transporte, energia, comunicação, recursos naturais, transição energética, agricultura, indústria, meio ambiente e saúde. Né? Isso apenas alguns dos temas, né, que serão também discutidos, novos temas, inclusive no próximo programa será a religião, até o final do ano. Né? E o objetivo desse seminário é fazer uma reflexão, né, sobre o Brasil de hoje para tentar construir o Brasil de amanhã. E a meta básica a data fundamental é 2022, né, para, utilizando a comemoração do bicentenário da independência, projetar as propostas de desenvolvimento desse novo Brasil. Né? Nós queríamos também fazer um registro, né, do patrocínio desse evento, que é feito pela Associação dos Funcionários do BNDES e pela Associação dos Aposentados do BNDES. Um destaque importante também é que, além da TV comunitária, a primeira programação, na quarta-feira, às 22 horas, há também duas reprises, na sexta-feira, às 14h30 e na terça-feira, às 10 horas. Né? Nós vamos, então, hoje, o tema central desse nosso programa é o futebol no Brasil. Evidentemente, né, estamos também fazendo um programa diferenciado dos anteriores, dos outros seminários anteriores, né, que é a participação de membros do Instituto da Brasilidade, né, de forma quase que igualitária, com o mesmo tempo para cada um, né, e sem limitação tão grande assim de tempo, como nos seminários anteriores. E nós vamos falar sobre futebol. Evidentemente que esse futebol que nós vamos falar, nós estamos falando basicamente, né, do futebol brasileiro no Brasil e, consequentemente, da importância, né, do futebol na formação desse imaginário nacional. Né? Esse é o objetivo. Evidentemente, vamos falar do futebol no Brasil e não voltar às origens do futebol lá 2.600 anos antes de Cristo, lá na China, né, com os tsi-tsi, né, que chutavam a cabeça do adversário derrotado. Quer dizer, não é o nosso objetivo aqui, né? Lá os tsi-tsi, lá da China, de 2.600 anos atrás, e os maias também, né? Então, na realidade, é falar sobre o futebol no Brasil e, livremente para cada um, a participação do futebol na formação dessa cultura brasileira e dos comportamentos nossos aqui no Brasil. Vamos começar ouvindo Carlos Nobre, aqui à minha direita. Carlos Monte, aqui à minha direita. Carlos Nobre é outra figura. Tá, tchau. Eu queria comunicar que temos aqui alguns participantes que nós teremos muito prazer de ouvir também, se quiserem falar sobre algum desses temas ou dar as suas opiniões pessoais sobre algum assunto. Bom, o fato é o seguinte, o futebol, esporte que foi inventado, pelo menos do seu ponto de vista das regras atuais internacionais na Inglaterra, ele teve uma receptividade muito grande no Brasil e passou em pouco tempo a se tornar uma coisa muito importante para o povo brasileiro. Eu acho que algumas dessas razões eu gostaria de apontar. Primeiro, o fato de que o futebol é um esporte que, pela sua organização, permite que pessoas de diferentes complexões físicas possam brilhar, possam fazer bem o seu papel, dependendo da posição que adotam dentro do campo. Você tem lugar para o grande, tem lugar para o pequeno, tem lugar para aquele que é capaz de ter uma criatividade maior e tem lugar para aqueles que têm uma explosão maior e que, portanto, se complementam essas pessoas dentro de uma equipe de futebol. E sendo um esporte coletivo, ele ajuda a consolidação de uma imagem de confraternização, congregação, disputa ao mesmo tempo, rivalidade, de uma maneira teoricamente saudável, em princípio saudável. Eu acho que isso tudo atraiu o brasileiro para o futebol e ele, junto com a sua complexão física preparada para todas essas funções que eu falei, ele adotou e o futebol passou a ter um papel importante
no imaginário popular e um papel importante no conjunto das conquistas nacionais no campo do esporte, maior do que qualquer outro esporte em que o Brasil já conseguiu também algumas vitórias, mas as mais importantes foram certamente no futebol, principalmente a partir do final da década de 50, quando o Brasil assume a liderança na América do Sul, superando a tradicional liderança que a Argentina tinha a partir do final dos anos 30, o início dos anos 40 até o meados dos anos 50, e o Uruguai no início, lá na década de 20 até o começo da década de 30. A coisa também interessante é que, pelo fato de ser disputado por pessoas de tamanhos diferentes, de compreensão diferente, e por ser um esporte coletivo, jogado ao ar livre, então tem dias em que está chovendo, tem dias em que está seco, tem dias em que está calor, tem dias em que está mais frio, você tem uma certa inesperabilidade dentro do futebol. O futebol tem resultados inesperados. Outros esportes não são tão assim. Por exemplo, o basquete, muito difícil que o time mais alto, mais forte, não ganhe. É muito difícil que na luta, nos esportes de luta, a vitória não venha sempre para aquele que tem uma compleição mais avantajada. No futebol, não. Você pode ter surpresas. Tanto o time mais pobre pode ganhar do time mais rico. Isso não é sempre, mas quando acontece, isso dá uma grande alegria para os seus aficionados. E essa é a razão pela qual ele se implantou no imaginário nacional, e a gente precisa discutir um pouco que causas e que consequências podem ter para a nossa vida brasileira a manutenção dessa característica de ser importante para o país o futebol, e, ao mesmo tempo, o que terá influenciado para que ele, que já teve uma supremacia mundial enorme, reconhecida por todos, hoje esteja no nível paralelo ou até menos abaixo de outras entidades, de outros países que praticam futebol com o mesmo interesse que a gente pratica. E para falar sobre esse assunto é que nós estamos aqui hoje. Eu proporia, em seguida, que o nosso querido Dark Costa desse a sua opinião sobre alguns aspectos importantes dessa situação, possivelmente falando sobre o papel das entidades no futebol e a questão, por exemplo, do amadorismo e do profissionalismo na direção dos clubes de futebol, porque, afinal de contas, são os clubes a origem de todas as organizações que deram sequência ao esporte brasileiro. Você não teve as federações antes dos clubes, você teve primeiro os clubes. Primeiro o primeiro clube, depois o segundo. E foi de uma rivalidade bipolar que você foi gradativamente crescendo para uma rivalidade estadual entre os estados, entre os clubes dentro do mesmo estado, depois entre os clubes, entre os diferentes estados e, finalmente, todos os clubes do futebol brasileiro reunidos numa única modalidade, forma de disputa, que é o que a gente tem hoje no Brasil. Então... Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo esse introito que você fez, muito bem feito, que demonstra a importância que o futebol tem no imaginário brasileiro. Quer dizer, o futebol sempre frequenta o imaginário coletivo, e uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, descobre primeiro qual é o time que torce, para depois descobrir qual é que ele é brasileiro, e para depois descobrir a classe social que ele pertence. E no Brasil funciona dessa forma. Então, para você ver como é relevante a questão do futebol no Brasil. Mas nós fizemos uma avaliação prévia, Carlos, dos tópicos que nós deveríamos discutir aqui, né? Primeiro, analisar o porquê do apogeu e porquê da decadência do futebol brasileiro no cenário internacional. Quais as causas disso e quais as consequências. Essa mesa tem que tratar desse tema. Eu acho que esse tema é um tema importante de ser tratado. Depois, avaliar também as repercussões de algo ou de coisas que influenciaram isso, como, por exemplo, a tal lei Zico, que depois foi substituída pela lei Pelé, e a mudança que trouxe no relacionamento do atleta com o clube de futebol, e, consequentemente, o fato de você hoje não ter mais, como tinha no passado, um time caracterizado pelos seus atletas. Hoje você não tem mais um time caracterizado pelos seus atletas. Os atletas trocam de time praticamente todo ano. Quer dizer, essa fixação da torcida com o atleta deixa de existir, passa a ser a fixação da torcida com o clube. Isso eu acho uma perda grande. Eu acho que deveria ser comentado também esse assunto, porque esse assunto é um assunto que deve interessar
a quem está preocupado com o futebol brasileiro, né? Bom, o papel das entidades de futebol nacional e mundial, como é que eles interferem nesse processo, né? Como é que a FIFA interfere nesse processo e como a própria CBF interfere nesse processo e como as federações estaduais interferem no processo. Elas estão acima dos clubes na conjugação da estrutura esportiva do futebol hoje, né? Uma das coisas que eu vejo como um problema sério, porque eu sou antigo, vi o futebol no Rio de Janeiro, frequentando as várzeas, frequentando os chamados campos de subúrbio. Isso não existe mais. Quer dizer, nas megalópolis, nas grandes cidades brasileiras, você tem 13 cidades brasileiras grandes hoje, com mais de 2 milhões de habitantes, você não tem mais, como tinha no passado, campos de futebol, onde os garotos iam se divertir jogando bola, né? Bom, outra coisa que é importante discutir também é o papel dos empresários. Essas figuras que entram no futebol, pegam um garoto de 6, 7 anos e já começam a estruturar a carreira desse garoto. E está acima dos clubes, está acima do... Pode sentar, vem, Camarões, senta aqui também para a gente discutir isso. Tá? Esse é um evento aberto para todos nós, então traga uma cadeira e sente aqui. Outra coisa é a questão... Quer dizer, todos esses temas que estou colocando aqui são temas que nós devemos, com calma, aqui nessa mesa, procurar discutir, né? Outra coisa que me aparece problema, além do papel dos empresários, é o fato dos dirigentes. Os dirigentes são amadores. Ou, se não são amadores, agora estão inventando uma história chamada clube-empresa. Que negócio é esse de clube-empresa? O que pode acrescentar para o futebol brasileiro? Outra coisa para ser comentada é o seguinte, como isso interfere no imaginário coletivo, no imaginário popular. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Eu me lembro que eu ia ao Maracanã, 150, 160 mil pessoas. Hoje, no Maracanã, se botar 60 mil, bota muito. Houve uma elitização do futebol no Brasil e isso não é comentado. Essa elitização não é comentada, né? O preço dos ingressos hoje é muito maior do que era no passado. O papel da televisão. Como é que a Globo, por exemplo, a Rede Globo hoje estabelece os horários dos jogos em função da sua rede, em função da sua grade de programação? Quer dizer, é uma coisa que... Bom, a questão da interferência do Estado. Como é que o Estado brasileiro trabalha com a questão? A CBF é uma entidade privada, mas o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação deveria ter alguma interferência no processo. Parece que se afasta disso. E a questão do futebol no esporte, como uma forma geral, quer dizer, que se transformou-se o futebol no Brasil como a parte central das práticas esportivas, né? Você hoje, praticamente, tudo gira em torno de futebol. Os clubes que eram clubes que no passado tinham atletismo, etc., isso não tem mais. Pô. Hoje o clube joga só em torno do futebol. Então essas são as questões que eu acho que deveria trazer para a mesa para a gente promover uma discussão estruturada do problema do futebol no Brasil. Agora, é inegável que o futebol no Brasil perdeu muito nos últimos 20 anos. Perdeu muito do que tinha. Me lembro quando eu era rapaz, eu assisti jogos memoráveis, eu assisti passagens memoráveis. Eu acho que nos últimos 20 anos, essa prevalência do chamado futebol de empresários, de certa forma, está construindo um processo que progressivamente vai derrogando o futebol como instrumento de paixão popular. É isso que eu tinha que colocar aqui no início e passo a palavra aos outros para a gente poder, em cima desses temas que eu levantei, começar a fazer uma discussão ordenada. Então, eu acho que o primeiro tema que nós deveríamos tratar aqui é o apogeu e a decadência de futebol no Brasil. Quais as causas disso e quais as consequências? Então, eu passo aqui, quem quer se habilitar a falar sobre isso aqui na mesa? Tem alguém que quer se habilitar? Tem muitos temas para... mas a coisa do futebol brasileiro que virou campeão do mundo depois de complexo de cachorro vira-lata, 58 foi a glória, até 70 foi uma maravilha, depois a gente andou ganhando aqui e ali. Eu não sei se está mais decadente hoje, eu acho que esses problemas todos existem, mas o futebol, se sentam pessoas desconhecidas a uma mesa e em 10 minutos está
rola uma conversa sobre futebol, cada um tem as suas memórias, cada um tem as suas previsões para o dia seguinte. Essa paixão é mundial. Eu me lembro de andar viajando, às vezes entrava num táxi nos lugares mais exóticos, a minha mulher me cutucava e dizia, puxa conversa com o taxista. Aí estou em Cusco, indo para Machu Picchu, e eu falo, qual o seu time? Aí o cara, o olho marejado, meu time é o Cienciano de Cusco, da 2ª divisão. E já rola uma conversa. Ou num aeroporto na Europa, senta alguém do lado, e de onde você é? Eu sou da Arábia Saudita. Tem algum brasileiro lá? Claro! E aí o cara falava dos brasileiros e já vai. Ou seja, a minha sensação, a paixão é eterna, os jogadores são maravilhosos, a gente guarda da infância, falamos aqui hoje, um Gerson, um Garrincha, que é um pouquinho mais velho, e outros, mas se bobear, hoje tem jogadores maravilhosos fazendo mágica todo dia, se não no Campeonato Brasileiro, pelo menos nos campeonatos que a gente pode ver na televisão todo fim de semana. E de tantos em tantos anos, Copa do Mundo e as Copas Europeias de Clubes, ou seja, acho que a paixão é eterna. Tem muito que melhorar na organização, e isso dá para fazer um seminário só sobre organização. E tem a sociologia, o imaginário do futebol, que é outro assunto, ou seja, eu não sei se eu discordei ou concordei com os meus predecessores, mas eu levantei mais algumas bolas. Passar para o Marones aqui. Diga aí, Marones, o que você acha do futebol brasileiro hoje? O futebol brasileiro, em relação... Era uma paixão brasileira, hoje é uma paixão mundial. Ele colocou muito bem. Agora que houve, apesar de não é o esporte que eu nunca pratiquei, não tenho o menor jeito, fui 3 vezes ao Maracanã, uma coisa é nítida, por isso eu me acho muito imparcial para falar, os jogos, o Maracanã já não lota mais como antes. A figura do empresário, eu comecei agora a perceber isso, que eu tenho um colega meu, médico também da aeronáutica, o jogo para o filho dele entrar, que é um garoto que joga muito bem, tem um jogo muito forte da parte econômica com o empresário. Esse processo de indicação do empresário, dos jovens talentos, é uma coisa que preocupa. Outra coisa, o atleta brasileiro, de forma geral, ao fim de 10 anos de carreira, ele está completamente desgastado. O número de jogos é enorme. Não existe uma regulamentação, não existe marco regulatório para nenhum tipo de esporte no Brasil. A questão da Rede Globo, ela que dita. Isso que o Dark colocou foi muito bem colocado. De acordo com a grade de programação dela, ela dita o horário do jogo, quando vai ser o jogo, quanto vai arrecadar. A gestão do Maracanã, que sempre foi do estado da Guanabara, depois do estado do Rio de Janeiro, ele é privatizado, como todos os grandes estádios agora. E o futebol sempre foi na mão do Cartola, isso aí ninguém pode negar. E agora está mais do que nunca na mão dos cartolas do clube. Aquele episódio que aconteceram com aqueles meninos, eles recrutam os meninos, naquele Asqueninho do Urubu, lá no Flamengo, é bem ilustrativo de como a cúpula do futebol brasileiro é totalmente sem ser vigiada, totalmente sem ser controlada, sem ser regulamentada. Eu acho que isso cabe à discussão, o papel do Estado nessa gestão. Estou dizendo que tem que estatizar tudo, mas o Estado tem que exercer um papel regulatório. Bom, eu preciso colocar o seguinte, o futebol no Brasil começa aqui em São Paulo, né? O futebol é uma criatura que vem da Inglaterra para o Brasil, né? Charles Miller, o Fluminense é o primeiro clube aqui no Rio, junto com o Bangu, né? Então, o Fluminense e o Bangu iniciam o esporte no Brasil, aqui no Rio e em São Paulo. Eu acho que tinha o São Paulo, né? Os próprios São Paulo, paulistano, né? Então, o que acontece é o seguinte, o futebol era um esporte de elite. O esporte do futebol no Rio de Janeiro era de elite. Até 1928, 29, eram estudantes de medicina, estudantes de direito, estudantes de engenharia que jogavam futebol, pô, né? Os ingleses jogavam futebol, era isso.
E a profissionalização começa a acontecer na década de 30. Um dos responsáveis pela profissionalização é o Vasco. Né? O Vasco traz para o futebol filhos de operários, etc. Não era assim o futebol na época, né? E, com isso, o futebol na década de 30 adquire uma característica muito interessante, que passa a ser algo em que os jogadores eram pagos. O Fluminense traz o Screte de São Paulo para ganhar um tricampeonato no Rio, 33, 34, 35, né? Por quê? Porque profissionalizou, pagava. Né? E dali para frente, existia um sistema de profissionalização compatível com a riqueza do país, essa é uma coisa importante ser colocada, e tinha um sistema que tinha o salário e tinha o bicho. O bicho era um instrumento que dava ao jogador a vontade de ganhar o jogo, porque se ganhasse o jogo, ganhava o bicho. Se não ganhasse o jogo, ficava com o salário. E o bicho, às vezes, era muito mais importante que o salário. Né? Isso também acabou. Isso não é mais assim. Tá? Tem prêmios. Prêmio por ganhar um campeonato, etc. Eu acho que ainda vigora esse sistema. Mas a ideia do bicho por jogo, eu acho que não vigora mais. E mais do que isso, o que eu acho é o seguinte. Houve um afastamento progressivo das classes populares da função de torcida. Torcida presente. Não é de torcida presente no campo de futebol. Na minha época, eu acho que do meu amigo Ricardo, do Monte, do Marones, que já temos mais cabelo branco aqui na mesa, na minha época, existia uma coisa chamada geral. Geral. Está voltando ao Maracanã agora. Vamos recriar a geral agora. Mas a geral era o espaço mais agradável do jogo, porque as figuras mais estranhas compareciam à geral. Hã? No soldado não pagava, nem soldado nem marinheiro. Entrando fardado, não pagava na geral. A geral era aberta. Quem entrasse fardado não pagava. Então o pessoal saía do campo de São Cristóvão, da Vila Militar, e assistia jogo, porque não pagava na geral. E eu me lembro de um jogo do Fluminense e Flamengo, eu era garoto, decisão de 60, eu acho, e que o Flamengo precisava você que é Flamengo deve se lembrar disso, o Flamengo precisava de um empate para ser campeão e teve um empate. Não, foi em 60. Isso foi escurinho o jogo. Eu tinha, sim, já. O primeiro jogo que eu vi já que você está falando do Rio de Janeiro, foi um Fluminense e Botafogo, decisão de campeonato de 57. Nessa decisão de campeonato, o Fluminense precisava do empate. E aos 15 minutos do primeiro tempo estava ganhando de 1-0. Quando acabou o jogo, o Botafogo tinha ganho de 6-2. Por causa do Garrincha. Garrincha acabou com o jogo aquele dia. Tá? E eu me lembro disso porque o Maracanã cheio. O Maracanã cheio. Não era o Flamengo, era o Botafogo e o Fluminense. Né? O torcedor de Botafogo deve estar meio nervoso da atuação de ontem. Então dá esse chilique aí, atrapalha um pouco a mesa. Mas é importante que vocês... Você, quando fala futebol de elite, é um negócio curioso. Porque se chama pó de arroz, o torcedor do Fluminense. Que eles começaram a botar pretos e pardos e mulatos para jogar bola. E enchiam de pó de arroz para dizer que eles eram brancos. Era uma coisa profundamente elite. E o Fluminense, da origem, há dois clubes de elite. O Fluminense Yacht Clube, que é o atual Yacht Clube do Rio de Janeiro, e é o Paysandu. E também é o Flamengo. Era um esporte puramente centrado na elite. Só para fazer uma partezinha para lembrar. Mas você vê o seguinte, o Fluminense nasce futebol, o Flamengo nasce no remo. Depois bota essa ideia de ser jogador de futebol, né? Tem esse problema, né? Era o esporte popular até então, exatamente. O Vasco, por exemplo, é uma criatura interessante, porque nasce no Boqueirão ali, tinha o Vasco de Regatas, depois eles juntam 3 clubes de futebol, 3 equipes de futebol que jogavam na Zona Norte e criam o Vasco de Futebol e Regatas. Junta com... E o Flamengo... o Flamengo saiu. Campo na glória. Exatamente. Agora, vamos esquecer a questão do Carioca, vamos pensar um pouco no Brasil aqui. Tem um movimento também que precisa ser colocado na mesa, é que o futebol no Brasil, até 1960 e 60, se restringia a Rio e São Paulo.
Existia times de futebol em outros espaços, mas não... não, existia, mas o imaginário coletivo, o imaginário do futebol no Brasil se dava em torno do Rio e São Paulo. Os scratches eram feitos pelos jogadores do Rio e de São Paulo. Era muito difícil trazer um jogador de fora do Rio e de São Paulo para fazer parte do scratch brasileiro. Começa a se disseminar o futebol no Brasil, primeiro por Minas. O time do Cruzeiro, viu? O time do Cruzeiro, cadê o Felipe? O torcedor atleticano subiu? O time do Cruzeiro é responsável pela inserção de Minas no futebol. Mineirão. No Mineirão, etc., uma série de coisas. O Mineirão é responsável. O Mineirão também. Depois tem o Cruzeiro. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, um fenômeno que está acontecendo é que o futebol no Brasil está se espalhando pelo território. Hoje você tem dois times do Ceará jogando na Série A, pô. Tá? Você tem um time do... Coisa que você era inimaginável há 10 anos atrás. Você imaginaria isso? Dois times do Ceará jogando na Série A? Santa Catarina. Dois de Santa Catarina. Hein? Time de Alagoas jogando na Série A. Então, é sinal que o futebol no Brasil tem evoluído horizontalmente. Não tem evoluído verticalmente, tem evoluído horizontalmente, está se espalhando no território. Mas eu não vejo no time do Brasil de hoje os craques que eu via no time do Brasil do passado. Não vejo. Por mais que você, Ricardo, você tenha elogiado os jogadores, mas eu não vejo grandes craques mais hoje como via antigamente. Por exemplo, a seleção de 70 é uma seleção magnífica, pô. Você tem 5 ou 6 jogadores extra classe naquela seleção, né? 82 também. Eu acho que 2002 também. Tinha um Ronaldo, um Rivaldo, um Ronaldinho Gaúcho. Tinha, mas não... Mas olhar, todos eles magníficos. É verdade. Tinha um jogador. Romário, se quiser. Depois que caiu, né? Você não quer falar, não, pô? Você vem aqui falar, pô. Fala aqui, ó. Você pode puxar a cadeira. Aqui, ó. Vai lá, pô. Não, critica, pô. Tem que criticar. Não, tem. Nós estamos querendo fazer uma mesa redonda justamente para quem está na plateia vir participar. Vem para cá. Comentário para cortar uma coisa. Olha só, queria explicar o seguinte. No início do século XX, os dois esportes mais populares eram o remo, como vocês falaram aqui, e as corridas de cavalo. O Rio de Janeiro chegou a ter 6 hipódromos ao mesmo tempo. Mas isso se explica porque o cavalo era um instrumento de transporte, era um meio de transporte importante, seja do ponto de vista da montaria, seja do ponto de vista da carruagem, da carroça, das outras maneiras. E o remo era o transporte com auxílio de um objeto mais possível num lugar onde havia água, havia baía. Então você usava o barco com essa direção. Por isso esses dois esportes eram populares. Com o correr do tempo, o cavalo foi sendo substituído pelo automóvel. As corridas de automóvel passaram a ter o papel preponderante que durante algum tempo teve o cavalo. Hoje, a corrida de cavalo, que eu considero maravilhosa, e hoje você tem talvez outras formas de esportes náuticos com menos expressão do que tinha. Sobre a questão dos campos de futebol, só para colocar isso aqui, hoje o que sobrou foi a prática do futebol de salão, que é uma maneira de você fazer o futebol num espaço menor, dentro dos clubes. E que hoje é uma forma é importante na formação de jogadores de campo. É muito diferente. É diferente? Quem jogou futebol... A bola é diferente? Não. A bola é diferente, o gol é diferente. O número de jogadores é diferente. E o campo é diferente. O campo é diferente. Tudo é diferente, outro esporte. Mas ajuda a formar jogador de campo. Todo mundo sabe disso. O Ronaldinho Gaúcho começou no futebol de salão e outros craques fizeram. É outro esporte, não há a menor dúvida. Mais barato, menos desgaste de você. Eu sei que eu vi muito meu pai e meus tios praticavam remo. Saíam do colégio militar para ir remar no Flamengo, no Vasco. E num clube que ainda tem, no Carioca, ali perto do aeroporto Santos Dumont. O remo era para o garoto ficar forte e saber brigar bem. Então o cara era musculoso, era do remo. É como as academias de jiu-jitsu hoje. Eu sei, tinha o Guanabara aqui também. O Guanabara. Então o remo, o boqueirão, tinha tudo isso daí. Tinha internacional. Era o esporte para o garoto. Era a musculação da década de 30. O remo era absolutamente a musculação da década de 30. Eu ainda peguei isso, tem 67 anos, e fulano, forte, foi remador do Vasco, foi remador do Flamengo.
Então o remo ocupou muito esse espaço daí. E o turf, eu fui sócio, porque eu faço hipismo, por 20 anos do jockey. Aí depois comprei título do iate, que eu prefiro, é mais perto. Agora eu mudei para o lado do jockey, então me arrependi de ter entrado para o iate. O turf, essencialmente, ele sempre foi jogo. Ele sempre foi jogo. E tinha um negócio que se falava. Sabe aquele cara, fulano de tal, perdeu tudo nas patas dos cavalos. Era uma coisa que se usava muito, isso daí. E hoje, você entra no social, na arquibancada social do jockey, você não encontra uma pessoa como ele, um jovem. Então você tem lá aqueles 100 que vão lá, todos acompanhando a trifeta e não sei o quê, placê, tem uma série de códigos, né, dupla, para ver o campeão. São todos pessoas com mais de 70 anos. E o Carlinhos e vários outros ex-presidentes do jockey tentaram, de qualquer maneira, popularizar o surf e não conseguiram. Não conseguiram de maneira nenhuma. Perdeu, botaram loja de jockey clube. Ele nunca em si, o esporte é o hipismo clássico e o hipismo rural que nasceu depois. Agora o turf, em realidade, é jogo. Sim, mas o futebol também está tomando características de jogo, né? Tem um tal do cartola que você aposta. Que sempre teve. Tem o negócio da bolão, da loteria. A loteria esportiva. Mas, na realidade, ele é um jogo oficializado, o turf, e regulamentado como jogo. Ele não colou como jogo de bicho. Mas o objetivo do turf era a melhoria da raça equina no Brasil. Esse era o discurso. A importação do PSI. Eu fui da comissão do PSI no Ministério da Agricultura, apesar dele não ser um cavalo bom para salto, ele foi a base do Brasileiro de Hipismo, do BH. Então ele era uma maneira de PSI e uma maneira, cavalo continua sendo, de lavar dinheiro. Sem dúvida. Agora, o que acontece é o seguinte, voltando aqui, eu queria discutir um pouco a figura do empresário. A figura do empresário no futebol. Essa figura, então, foi constituída de tal forma que ele vive em torno da busca de talentos. Do garoto pobre. Do garoto pobre. Essa é que é a questão, do garoto pobre. E, na verdade, é uma espécie de uma apropriação quase escravocrata, né? Quase escravocrata do Absolutamente, aquele negócio que aconteceu no chamado Ninho do Urubu, aquilo ali foi tratado como se fosse uma senzala. Até agora não tem ninguém preso. 10 pessoas morreram e não tem ninguém preso. Está um processo rolando, vai acabar como um batomuxo. Só a Justiça Militar julgou e prendeu. E o resto está todo mundo solto. A Auditoria da Marinha julgou, prendeu e expulsou um tenente e 2 sargentos. E o batomuxo até hoje está solto. E o Ninho do Urubu está todo mundo solto. E eu duvido prenderem o presidente do Flamengo. Mas vai pagar o pato. Alguém tem que pagar. Alguém vai pagar, mas eu aposto como ninguém vai pagar. Bom, mas o problema nosso é o seguinte. O empresário é uma figura nefasta. Me parece ser uma figura nefasta. Apesar de ter discursos aí que dizem que o empresário é fundamental para manter o futebol no Brasil, né? Mas eu acho uma figura nefasta. Eu vejo, por exemplo, e outra coisa também que conspira contra o futebol brasileiro é a maneira como a mídia trata o jogador. Tá? Acho que você tem que acompanhar isso. Essa questão é uma questão importante. Como a mídia trata o jogador. Vira um astro e vira, por exemplo, um personagem que tem que namorar uma moça de novela, tá? Tem que se estruturar de uma forma diferente, entendeu? Então acontecem coisas impressionantes. Por exemplo, o caso do Ronaldo Fenômeno, né? Aquele caso estranho do Ronaldo Fenômeno, né? Que ele foi filmado com travesti. Esse caso do Neymar agora é um troço emblemático. Até o aspecto que eles usam, as tatuagens, os cabelos coloridos, criaram um jogador de futebol
não virou uma figura ilustre, ele virou uma celebridade. Um artista. Um astro. Então ele é um artista em campo. E cada um deles... Não, fora de campo. Em campo e fora de campo. Começa no campo e é projetado para fora. Então mudou muito, né? Mudou radicalmente, como aliás mudou tudo, né, Dar? Você veja o seguinte, na década de 40, final da década de 40, eu li um livro que era a vida de um jogador chamado Heleno de Freitas, que é um jogador do Botafogo. O Botafogo sempre foi dado a ter jogadores desse tipo, assim, Heleno de Freitas. Eu entrava no campo, o pessoal gritava Gilda, 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 porque ele tinha aquela artista... Rita Hayworth. Gilda Crawford, eu acho, que ele passava... Gilda era o personagem. Não sei, eu sei que... Nunca houve uma mulher como Gilda. Exatamente. Mas ele jogava futebol e era um cara conhecido. Tal. Ele sofria das faculdades mentais, família rica e tal. Mas era um jogador, era uma época diferente. Quer dizer, a mídia cercava o jogador de uma forma diferente do que cerca hoje. Hoje é cercado por escândalos. Preste atenção no que eu estou falando. Tudo escândalo, para vender jornal, pô. Não é para promover o jogador. Né? Eu me lembro do caso do Garrincha. O Garrincha foi para a Copa do Mundo em 62 e ele tinha 7 filhas, como a dona Nair, acho que é o nome da mulher dele. Lá em Pau Grande. Lá em Pau Grande. Ele tinha 7 filhas meninas. E aí ele foi atraído por uma criatura, Elza Soares. Ganhou a Copa por causa disso, hein? Porque ele jogou como nunca naquela Copa por causa da Elza Soares, eu acho. É verdade, pô. Eu acho que ele mesmo declarou isso uma vez, pô. Então, e ele volta pro Brasil e com aquela singeleza dele, entendeu? Garrincha, realmente, se você for analisar Garrincha, quando ele falava, depois eu quero citar um escândalo de futebol que nós médicos participamos muito. É o binômio Unimed-Fluminense, mas vou deixar para depois. Quem analisa Garrincha falando, ele é tipicamente oligofrênico, né? Ele não consegue, ele não junta Lé com Cré. Era um indivíduo que tinha um dom especial, não sei, a neurofisiologia chama isso a inteligência focal, né? Para ser um músico, para ser um atleta. Mas o Garrincha não conseguia construir um raciocínio. Bem Como diferente não? de Newton Santos. Não faz Pelé. isso, não faça isso. Quando chamaram ele para jogar contra os russos, e na Copa de 58, que era o efetivo? Era o Joel, do Flamengo, na Copa de 58. Mas lá o pessoal se reuniu e falou que o Garrincha tem que jogar. Tinha um jogo da Fiorentina que teve antes, uma preparatória, onde o Garrincha fez de tudo. Inclusive driblou toda a defesa do Fiorentina, depois Ele a bola... era perfeito. Pôs a bola na linha do gol, depois saiu de novo para driblar e botou depois a bola lá dentro. Isso foi uma jogada que está filmada, pode ver isso tem esse filme desse jogo do Fiorentina. Puseram ele no campo e ele chegou para o Feola e falou para Feola, o que eu tenho que fazer? Ele falou, não, você tem que avançar pela direita, não sei o que. Ele falou, mas você já combinou com eles? Já combinou com os russos, com o Schubert russo? Mas só que ele perguntou isso aí de uma forma séria. A história que me conta isso é que uma ele coisa perguntou séria. sério. Então, o Garrincha tinha, mas isso daí é até uma coisa menor. Voltando ao escândalo do futebol que nós vemos. Falar do binômio da Unimed com o Fluminense? Eu isso é quando maldade. saí da aeronáutica, eu queria ocupar meu tempo. E o Unimed enche o consultório, não dá dinheiro quase que nenhum, mas você vê muito doente interessante, casos raros. A Unimed, esse negócio do Celso Barros, a Unimed foi falida, a Unimed Rio, se arrasta. O Fluminense foi falido e não tem nada. E não evolui o processo. Para tudo no TJ. Esse, para mim, foi o maior escândalo do futebol dos últimos 10 anos. E todo mundo diz, aquele jogador que operou o coração, Fred, acho que foi o Edson Nunes que operou. Não? Não, Washington colocou um marca-passo, mas o Fred fez uma cirurgia orovalvar mesmo, foi na mitral, aórtica, não sei. E o salário dele era 800 mil. Então fica 200 para o presidente do clube, 200 para não sei quem e 100 mil para o cara. Parece que isso aí é a norma no futebol. Não, isso é outra coisa. Isso é a questão dos dirigentes. Dos dirigentes e dos cartolas, de tudo, sabe? É quem leva o jogador, quem... Então o futebol, enquanto ele não limpar, não tiver um modelo regulatório,
e não tiver como interferir nisso daí, ele não vai para frente. Não adianta. Mas aí tem que ter o Estado, professor. Aí voltamos tem à que ter o questão do Estado. Estado. Uma das coisas que eu acho que o futebol no Brasil deu certo foi que na época da Copa de 58, de 62, o Estado estava muito presente na questão do futebol. Muito. Tá? Eu me lembro que no próprio 70, o Paulo Maluf resolveu dar um prêmio aos jogadores que era um Fusca, para cada jogador que ganhou a Copa. Se lembra disso ou não? Me lembro. E porque o futebol frequentava o imaginário dos políticos. Era um instrumento de divulgação da própria atuação dos políticos. E o Brasil tinha a ideologia do desenvolvimento. O Brasil perdeu a ideologia do desenvolvimento. Isso afeta também o futebol, viu? Isso Afeta, claramente. Afeta o futebol. Se você for pegar o número de brasileiros jogando fora... Isso é outra coisa que eu gostaria de comentar. O número de brasileiros jogando fora é enorme. Quando você pega a seleção brasileira, acho que teve um dos jogos aí que não tinha um jogador... Jogando aqui. Que não tinha um jogador nos times daqui. Eu queria não tinha escutar nenhum. um pouco o Carlos Montes sobre isso. Eu queria falar um pouquinho dessa parte mais moderna, até porque, se for falar de passado, vocês sabem muito melhor do que eu. Exatamente. Então, o que a gente vê hoje em dia, né, desde a Lei Pelé de 98, que vai muito em linha com o que vocês estavam falando, que os jogadores deixaram de ser um ativo do clube e passaram a ter o próprio passe, né? Que aí começou essa ciranda dos empresários. E eu acho que outra coisa que influencia muito é que, se a gente reparar, eu não sei exatamente a data, mas no início dos anos 2000, por exemplo, na Europa, só poderiam jogar 3 jogadores extracomunitários, que era chamado. E aí eu acho que, tanto pelo motivo da União Europeia ter começado a se expandir e se consolidar melhor, quanto essa questão de globalização, você vê que hoje em dia tem times italianos que não tem nenhum italiano, por exemplo. Então, isso tem 2 impactos. O primeiro é que o nacional deixa de existir, porque a partir do momento que você precisa de jogadores nacionais, você é obrigado a investir nas suas categorias de base, por exemplo, ou integrar melhor o teu campeonato e tudo mais. E se você parar para ver, hoje em dia é muito difícil um clube que não seja da Inglaterra, da Espanha ou da Itália, talvez o Bayern de Munique da Alemanha único, ganhar a Champions League, por exemplo. Por quê? Porque com essa questão de não precisar de ter jogador nacional e, ao mesmo tempo, você botar o passe na mão dos empresários, vira uma jogatina. E quem se dá bem na jogatina são os únicos clubes que têm dinheiro para participar da jogatina. Então, você tinha um campeonato espanhol antigamente, vou dar um exemplo do clube que eu torço na Espanha, que é o Atlético de Bilbao, que é um clube micro do País Basco, que até hoje, para você jogar, você tem que ser basco, ou parente de basco, ou ter se formado nas categorias de base de um clube basco. Esse time, até os anos 90, era competitivo. Conseguia fazer frente ao Real Madrid, ao Barcelona. Se você vê hoje em dia, não tem... Nem o Sevilha, o Valência, outros clubes que abriram conseguem fazer frente. Por quê? É a questão do dinheiro. Quem que vai competir financeiramente com o Real Madrid e Barcelona? Não tem como. Não tem como. A Inglaterra ela consegue um pouquinho melhor porque ela tem um modelo de distribuição financeira que consegue equalizar um pouco. Então, um clube, às vezes, pequeno da Inglaterra consegue ter dinheiro para competir com um clube grande da Itália, por exemplo. E aí você consegue atrair alguns jogadores para lá e botar um pouquinho melhor a competitividade daquele campeonato. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a lógica nacional que você tinha falado. Os próprios jogadores que vão para a seleção hoje em dia, talvez por não ter mais esse ideário nacional e tal, eles podem ir para lá, mesmo jogando fora, mas eles não têm mais o sentimento do nacional. Porque antigamente, anos 90, tinha alguns jogadores que jogavam lá fora, mas os caras queriam jogar na seleção brasileira. Ainda tinha um ideário nacional, ainda que nos anos 90 já tivesse começado o neoliberalismo aqui no Brasil e tudo mais. Mas hoje em dia eu acho que está quase irreversível esse processo, na esteira da globalização e tudo mais. Eu não diria irreversível se tivesse condições de se fazer as leis como devem ser feitas. Por exemplo, o jogador de futebol só poderia sair do país, ter o passe vendido com uma idade X. Não pode sair daqui com 15 anos, com 16 anos. Isso é um absurdo. O Messi com 10 anos. O Messi com 10 anos saiu da Argentina para jogar no Barcelona.
Isso é um negócio criminoso, eu acho, porque retira do indivíduo a possibilidade de se construir dentro do seu país, pô, né? Como pessoa também, né? Sai da família, etc., fica na mão de um empresário com 10 anos, 11 anos, está cheio disso. Por mim, eu achava que devia ter uma lei que nós deveríamos limitar a permanência do jogador no Brasil até os 23, 24 anos. Só poderia sair depois de 23, 24 anos. Agora, isso precisa de político com vontade de fazer. Você tem um político aí que é o Romário. O Romário está pretendendo fazer alguma coisa para o futebol? Pergunta ao Carlos Montes, que conhece o Romário bem. Eu tive com ele ontem, ele está muito interessado em melhorar o futebol brasileiro. Está procurando alguns peixes em conjunto com ele, lá no Congresso, e parece que uma das pessoas que ele está melhor agora é aquela do PST, como é o nome? Do PSL. Joyce. Então, é uma mulher que tem peito, então ela vai poder ajudar o Romário a desenvolver essa ideia dela, entendeu? E começando por São Paulo, onde ela é candidata a prefeita, se ela ganhar lá, as coisas lá vão melhorar muito. Aliás, o grande objetivo dela é recuperar a Portuguesa de São Paulo, a Portuguesa de Desportos, que é um time que sofreu consequências semelhantes ao do América aqui no Rio e perdeu sua expressão no contexto local na década de 60, 50, 70, era um time importantíssimo no cenário nacional, ganhou o torneio em São Paulo algumas vezes. Mas, enfim, o que isso tudo demonstra é que o dinheiro está prevalecendo acima de tudo. As variantes são muitas. São os clubes ricos, são os empresários, são os clubes e seus dirigentes, muitas vezes que gostam do clube, e outros já venderam esses clubes para empresários estrangeiros, russos, árabes, que aplicam dinheiro no futebol. É um dinheiro que eu tenho a impressão que hoje é usado para lavar fortunas e dinheiros gastos de maneira que a gente não sabe direito. E isso realmente, por mais que você possa me dizer que o Neymar é um rapaz realizado e que tem uma grande fortuna, eu acho que o Neymar não tem a felicidade que chegue aos pés da felicidade do Garrincha, do Nilton Santos, daqueles jogadores que jogavam com verdadeira paixão pelo clube aos quais eles estavam filiados. Não ficaram ricos. Eles não ficaram ricos, mas ficaram felizes. Isso não impediu que fossem pessoas conhecidas, felizes, e se tivessem vivos hoje, se expressariam em relação ao tempo em que viveram com muita alegria. Porque viveram momentos fascinantes, sensacionais dentro das suas carreiras e dentro quanto eram considerados pelos brasileiros como um todo. Então, o que eu quero dizer é que realmente essa riqueza sem alegria, que está dentro da ideia do neoliberalismo, da questão do dinheiro acima de tudo, não traz a felicidade e a identidade nacional que podem ser trazidas por outras coisas. De modo que eu acho que a gente tem que tentar jogar contra esse tipo de assunto de uma maneira restritiva, que pode ser, aliás, o Dark falou muito bem, a possibilidade de você restringir a saída dos jogadores do Brasil antes de uma certa idade. A outra possibilidade talvez seria de reduzir a importância dos empresários na vida desses rapazes por outros sistemas. Hoje em dia, inclusive, os clubes estão fazendo o sistema de ter uma multa rescisória no caso da saída do jogador antes do final do contrato que eles assinam, e que é um contrato que pode ser por 5, 6 anos, quando o rapaz ainda está nas divisões inferiores. Pode ser uma maneira. Mas, de qualquer maneira, o que se vê é que quando o jogador realmente finca a pé que ele quer sair do clube, o empresário vai lá e negocia ou impõe o desejo dele, empresário, para o que ele acha que é melhor para o jogador. Então, isso deixa a gente muito desanimado. É claro que eu pessoalmente, estou extremamente preocupado com o meu clube, que é um clube que já teve uma posição de destaque no cenário nacional e hoje está numa situação de pré-falência. E eu acho que não sai disso. Vai para o mesmo espaço desses outros clubes que acabaram, como o América do Rio de Janeiro, como a Portuguesa e outros por aí que deixaram de existir. Vai acabar.
Vai acabar. Se você quer saber qual é a saída do Botafogo hoje, de hoje para amanhã, só tem uma, é vender o Matheus Nascimento, com 15 anos de idade, para a Europa. É a única saída, não pensa que vai vender. É o jogador que está jogando no nosso Sub-17, que foi a final da Taça Rio agora, e que é o grande esperança do Botafogo, que é um jogador de ataque fabuloso que nós temos lá. Vão vender, vão fazer uma pré-venda por 50 ou 60 milhões para pagar as contas até o fim do ano. Espere e verá. Espere e verá. Ó, eu acho que pode acontecer, até porque o meu time também está mais ou menos nessa situação aí. Meu time está mais ou menos nessa situação, eu sou Fluminense. Então, eu acho que se juntar o Vasco, o Botafogo e o Fluminense, não dá metade do Flamengo na saúde financeira. Mas o que eu... Não, eu acho que o Flamengo está equalizado. O Flamengo tinha um problema que era estrutural, que era o quê? Ele tem muito torcedor. Se você botar cada torcedor do Flamengo para dar R$1 por mês, os caras conseguem enrolar a dívida dele muito fácil. O Flamengo extrapolou o tamanho. E outra coisa, o Flamengo sozinho não vai jogar. Vai jogar contra quem? Sim, sim. Daqui a pouco começa o ano e já é campeão de tudo. Então tem que ter a inteligência de perceber que ele está na iminência de não ter com quem jogar. O Fluminense, há um tempo atrás, na época do Manuel Schwartz, o presidente, teve uma época que o Fluminense estava com um time muito bom e ele decidiu até tirar alguns medalhões do Fluminense e dar, não sei para qual clube que foi, do Rio, também para ter algum tipo de competitividade. Francisco Horta, isso. Schwartz é o nome no estádio. Mas o que eu acho que a gente pode discutir aqui tem a ver um pouco com a questão que você falou financeira do Flamengo. Hoje em dia, os clubes se pagam basicamente por cota de TV. Tem, claro, patrocínios também, mas o grosso é cota de TV. E a gente está entrando num tipo de modelo que, basicamente, Flamengo, Palmeiras e Corinthians têm uma arrecadação de cota de TV absurda, os demais clubes já têm um gap muito grande, e a gente está reclamando de Botafogo e Fluminense. Imagina um clube do Nordeste, um clube, não sei, do Norte, do Centro-Oeste, o Paraná mesmo, Curitiba. Tanto que o Atlético Paranaense e o Curitiba, um tempo atrás, romperam com a Globo e estavam passando no Facebook o jogo deles, porque eles não aceitavam as cotas de televisão. Então, acho que se a gente podia tocar nesse assunto, tentar olhar um pouquinho o modelo inglês, que leva em consideração várias coisas. E ele, por mais que você tenha discrepância entre os clubes, é uma discrepância muito menor. Exato. Leva em consideração torcida, leva em consideração presença no estádio, audiência de televisiva, posição no campeonato. Então, se você ficar em... O passado, leva em consideração vários fatores. E aí você consegue ter uma competitividade no cenário nacional. Agora, que estava falando de dirigente e tudo mais, a gente pode ver isso, um problema estrutural até na própria CBF. Por exemplo, há quanto tempo o Brasil deixa de fazer amistosos no Brasil para ter algum tipo de sinergia, ainda que seja discutível, com a população, e fica vendendo o jogo no Gabão? Você lembra um tempo atrás que o Ronaldinho Gaúcho jogou no Gabão? No Haiti. Vai jogar agora em Singapura contra Senegal. E, ao mesmo tempo que faz isso, esvazia o Campeonato Brasileiro, com vários clubes precisando. Ou seja, é um tiro no pé, porque você está fazendo um amistoso que não vale nada, só vale para arrecadar dinheiro, e, ao mesmo tempo, esvazia o teu Campeonato Brasileiro, que deveria ser a joia da coroa, para você poder exportar o campeonato, arrecadar mais com isso. Então, assim, é o que você estava falando os caras só querem ganhar dinheiro. Bota os jogos da seleção brasileira na mão de uma empresa, a empresa vai vendendo, e ainda tem um problema do nosso calendário que não tem data FIFA, né? Então a gente perde jogador para ceder para esses amistosos que não dizem absolutamente nada. Só uma pergunta, será que o poder do dinheiro só acontece no futebol? Então, meu nome é Amanda e eu queria fazer uma questão que é: como vocês enxergam a relação entre o futebol e a política no Brasil? O espaço das torcidas como espaços de debate político importante, momentos importantes da história brasileira e até de interação entre as pessoas. Esse espaço que se perde a partir do momento em que o ingresso é um preço assim que o trabalhador, trabalhadora não tem condição de pagar. E, no máximo, vai assistir o jogo no bar e aí vai encontrar gente, conversar. Houve uma elitização clara do futebol. Isso por questões da FIFA. A FIFA construiu esse processo. Você vai a um estádio de futebol, tem que seguir
as regras da FIFA. E as regras da FIFA botam todo mundo sentado numa cadeirinha, tá? Com lugar marcado, etc. e tal. Eu peguei o Maracanã com 170 mil pessoas. Fla-Flu, esse Fla-Flu que eu te falei. Peguei um jogo do Brasil com o Paraguai antes da Copa de 69 que eu fui. Eu não conseguia nem me mexer. Tinha 177 mil pessoas assistindo o jogo. Agora, hoje, você se coloca 60 mil pessoas, coloca essas 60 mil pessoas, das quais pelo menos umas 8 mil recebem ingresso do clube. Né? Recebem ingresso do clube. Tá? Acabou. Essa ideia da bilheteria pagar o jogo, etc., acabou. Aliás, se você for ver, a maior parte dos jogos dá prejuízo. Tem que ser bancado por outras coisas. A bilheteria não paga. E a questão da política no futebol, ela nunca foi tão estruturada. Ela nunca foi estruturada no Brasil. Houve tentativas várias de se usar o futebol para a política, nunca bem sucedidas, hein? O mais bem sucedido foi aquele que foi dirigente do Vasco, Eurico Miranda. Ele conseguiu ser deputado, porque era... Patrícia Amorim. Não, eu não conheço vários que foram, não. Não ganhou a eleição, não, perdeu. O Duda perdeu a eleição. Mas estão falando de política, é espaço de debate político. Ah, não. Espaço de debate político, eu acho, que não existia esse espaço de debate político no futebol no Brasil. Acho que não. Tá? Eu acho que, por exemplo, você teve momentos de polarização aqui, como 63, tá? O futebol não era espaço da polarização política. Tá? Como hoje. Hoje o futebol, o máximo que se faz é vaiar o Bolsonaro quando entra num campo lá qualquer. Ou a Dilma. Escolhe quem você quer, escolhe e vaia. Tá? Agora, o que eu acho importante entender é o seguinte: o futebol, aliás, o Romário é uma exceção. Mas o Romário veio mais pela figura dele de classe popular do que pelo futebolista, acho eu, hein? Eu acho. É um jogador que entrou no imaginário do povo. Romário, Pelé, todos esses caras entraram. Agora eu queria fazer... Amanda, você é gaúcha? O Inter, eu vi a história, não sei se é verdade ou se é lenda. Minha mulher, quase ex-mulher, é Inter doente. E tem um grupamento de gaúchos, 5 milhões de gaúchos, que vão ao bar de Copacabana sempre assistir quando o Inter está jogando. Você colocou, vai todo mundo para o bar. O Inter pode jogar aqui no Maracanã, que vai todo mundo. Hoje se assiste, ali na Antero de Quental também, ali fica lotado, qualquer jogo de futebol. O trabalhador não vai. Agora, nunca houve... nunca foi o espaço de uma discussão política que não fosse uma discussão alienada do futebol. Ele foi instrumentalizado pelo regime militar, instrumentalizado por Getúlio, instrumentalizado por Juscelino, por Fernando Henrique. E tem episódios quando a alfândega quis revistar a bagagem quando o Romário chegou da Copa do Mundo. Eles falaram que não iriam ao palácio se a alfândega fosse investigar, fosse fazer a revista das bagagens que eles trouxeram. E o Estado brasileiro engoliu isso calado, o presidente, o ministro da Fazenda, para não perder popularidade. Agora, voltando do Inter, falaram que Internacional tem esse nome por causa da Internacional Comunista, porque ele é vermelho, ele era o time do povo. Eu não sei se isso daí é uma lenda. Não posso dizer que é claro. É curioso. Isso aí foi um artigo que eu li num jornal de Porto Alegre, foi o Zero Hora, um jornal tipo de esporte distribuído, contando as origens dele, que foi toda operária. E tinham anarquistas e comunistas já em Porto Alegre, e que foram pessoas que desempenharam papel no Inter. Então, esse negócio do Inter agora nunca foi espaço privilegiado de alienação, né? Eu me lembro que na faculdade, quando entrei para a faculdade de medicina, tinha o CAC Livre, que estava fechado, Centro Acadêmico Carlos Chagas. Só a última turma da Praia Vermelha tinha Atlética. Se o indivíduo era da Atlética, da faculdade, já levava logo o rótulo de ser polícia. Cuidado que é polícia, é infiltrado.
Então, isso daí é a década de 70. O futebol nunca foi um espaço privilegiado de discussões políticas sérias. Agora, dizer que não tem, tem uma bancada da bola lá, que o Ricardo Teixeira tinha uma força muito grande, e a bancada da bola do Congresso, tanto dirigentes diretamente, como Perrella, como Eurico Miranda e outros, como também era instrumentalizado politicamente. O Fernando Collor foi presidente do CSA e lançou o filho dele que perdeu. Os presidentes das federações também viram depois políticos. O Marco Polo Deonero, se eu não me engano, era presidente da Federação Paulista de Futebol. Então, do americano. Políticos ou Depois- presidiários, né? É, exato, tem presidiários. isso. Também vão para a cadeia. Agora, a coisa mais dramática foi a derrota do grande goleiro do Atlético, João Leite, para o presidente do Atlético na eleição lá em Belo Horizonte. Isso foi uma tragédia. Mas isso são coisas do galo vencedor, vingador, que quem pode explicar aqui é o meu amigo de Formiga. Vem cá, Formiga. Vem contar isso aqui, Formiga. Fala do Henrique Frade, fala. Fala do Henrique Frade. Vem cá, fala do Henrique Frade. Dos irmãos dele. Bem, do Fradinho e do Fradé. eu prefiro falar do Henrique Frade. Eu sou de Formiga e a história que eu ouço em Formiga, assim como qualquer cidade do interior, você sempre tem dois times. Na minha cidade era o Formiga e o Vila, e eram dois estádios. Então, eu treinava no Formiga Esporte Clube e eu joguei na categoria de base com aquele uniforme de algodão antigo. E o maior time que Formiga conseguiu fazer foi justamente 1968, o ano que abalou o mundo e o ano que nunca acabou. E esse time Formigão 68 foi campeão do interior de Minas Gerais. E venceu o Cruzeiro, venceu o Atlético, e venceu o Democrata, o Tupi, o América. E só não foi o campeão, ficou com o título de campeão do interior, porque já na reta final, os jogadores do Formiga foram comprados por vários grandes times, principalmente aqui do Rio de Janeiro, e o maior de todos foi o Henrique Frade, que foi um goleador no Formiga e depois veio para ser um goleador também aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo. E era uma família tradicional, ele tinha outros irmãos que eram também grandes jogadores, mas ele foi o jogador mais conhecido na cidade. Então, o grande êxito do futebol formiguense aconteceu no ano de 68, um ano atípico na história. Nunca teve a oportunidade, provavelmente, em 68. Em outro ano deve ter vencido. Agora, em relação ao Atlético Mineiro, meu time de coração, o Atlético Mineiro, que é o Galo, é um time especializado em fazer milagres. E no ano de 2013, 13 é Galo, e o Galo saiu ganhando e fazendo milagre na reta final da Libertadores, da Copa do Brasil, e foi chegando, quando viu, o Ronaldinho Gaúcho estava se tornando ídolo em um novo time. E ele jogou muito. Hoje em dia, talvez seja o principal marketing que o Atlético tem lá fora, seja justamente o Ronaldinho nessa passagem meteórica pelo Atlético. Não, agora eu estou falando do Atlético. Você diria que o Calil se elegeu por causa do Ronaldinho? Eu diria que o Calil se elegeu, em parte, pela vitória de 2013, e não só porque ele repetiu um feito que o pai dele havia realizado como um grande presidente do time. E no início da eleição era muito curioso, porque eles falavam com o Calil: Calil, você não vai ser eleito o prefeito, porque nenhum cruzeirense vai votar em você. E ele sempre foi um sujeito muito
é mais do que incisivo. Ele alardeia e bota fogo em qualquer situação. E ele respondeu: eu vou ser eleito e eu não preciso de voto de nenhum cruzeirense. E acabou sendo eleito e acabou tendo voto de cruzeirense. E aí sim, com um discurso que era o discurso de que ele não era um sujeito político, que ele não fazia parte da politicagem brasileira, luta contra a corrupção. Que a versão mineira, quando você pergunta ao mineiro se é sim ou não, ele responde: é válido. Nem diz sim, nem diz não, diz é válido. Então foi com essa versão que ele se candidatou. Viva a Formiga, viva Henrique Frade, viva o nosso amigo Felipe. Pronto, Felipe, chega! Agora, para terminar aqui, vamos uma rodada final, né? Eu acho que a gente já ocupou muito aí os nossos amigos. Eu vou passar, então, a conversa para o moderador, para ele assumir uma posição na mesa, porque ele está meio omisso. Não, na realidade, eu estou omisso por uma razão muito simples, quer dizer, eu não entendo nada de futebol, por isso que eu estou sentado no meio aqui. Se soubesse alguma coisa, estava na ponta, nessa ponta aqui, né? Então, na realidade, essa história do dinheiro, né, acho que a mesa radicalizou um pouco com isso, né? Achar que o dinheiro só funciona no futebol, né? Mas enfatizaram, né? E, na realidade, eu vou... A música está a mesma coisa, a política está a mesma coisa. Pô. Na realidade, ó, só para citar, essa chamada fetiche supremo. O que é o fetiche supremo? É o dinheiro, pô. Entendeu? Então, na realidade... Então, não tem... Agora, hoje você pega todos os campeões, tanto de salto como de adestramento, são ricos. Porque tem uma coisa, quando o cavalo começa a pular a partir de um ponto... O preço fica estratosférico. Só para lembrar, quer dizer, para ver se a gente Jockey só monta peão. Peão brabo, peão que montou em pelo quando era garoto. Mas jockey, aquilo ali nem pisma, aquilo ali é o cavalo, dispara e vai, é jogo. Aquilo ali é como manga larga. Manga larga não é cavalo, é um animal que ninguém conseguiu definir. Não trota? Desculpe, meu pai foi comissário de corrida, nunca jogou na vida dele. Eu vou ao jockey por prazer, jamais joguei e não gosto de jogar. Meu negócio não é jogo. Agora, tem gente também que perde dinheiro com outras coisas. Perde dinheiro em roleta, perde dinheiro em mulher, perde dinheiro em outras coisas. Entendeu? Então, e aliás, esses velhinhos que estão lá no jogo sobreviveram a todas essas crises. Eu vou lembrar uma ficaram história, duros com a... Uma história interessante aqui. Conta. Que é do Flores da Cunha. Conta, Flores da Cunha, que é da terra dessa moça aí, veio ao Rio de Janeiro e foi hospedado num hotel chamado Minalba, que fica ali, ainda existe esse hotel ali na Gomes Freire. Hotel de 5ª categoria. E o Getúlio soube disso. Falou: como o cara que foi presidente da província vem para o Rio de Janeiro, eu que fui presidente da República, está hospedado lá, nesse hotel. E aí, manda o Oswaldo Aranha, vai lá buscar ele, leva ele para o Hotel Glória, o Copacabana Palace. No dele lá não, o Estado paga isso. E aí ele foi lá. O Oswaldo Aranha foi lá e pegou ele, no táxi. O Oswaldo Aranha perguntou: mas como é que o senhor está numa situação dessa, pô? O senhor foi presidente da província, pô, e está num hospital, num hotel de 5ª categoria. Falou: estou sem recursos, pô. Virou o Flores da Cunha para ele. O senhor sabe a minha vida, né? Eu vou a Buenos Aires muitas vezes e tal, e sempre apostei em águas muito lentas e mulheres muito ligeiras. Então eu fiquei sem nada. As patas dos cavalos muito lentas e as das moças muito rápidas. Essa é a frase. Podemos encerrar, então, a mesa? Só para... Ricardo. Vou tocar num ponto que eu acho que também é importante, que é o calendário do futebol brasileiro. Se a gente fizer uma conta de mesa de botequim, a gente diz assim, são 52 semanas por ano, 4 de férias, 48 semanas sobram para jogar futebol. Aí você imagina, quantos jogos pode fazer o jogador que mais joga no ano? Um jogo e meio por semana dá 72 jogos. Então tem que fazer a conta ao contrário. O Campeonato Brasileiro são 38 jogos. A Copa do Brasil, para o time que ganha, que já entra entre os últimos, uns 10 jogos. Uma Libertadores também dá uns 10, 12 jogos.
E o time que o melhor jogador vai ser da seleção. Então, ele também, eu sei, vai dar, então, já 38, mas já estamos com 60. Que o jogo da seleção seja numa data em que não tenha jogo de clube e esse jogador jogue 80 jogos, que ele se estopore. E aí você diz assim, quantas datas sobram para um calendário bem feito para o campeonato estadual? Se for generoso, 6 ou 8. Então, pode ter campeonato estadual fora de São Paulo e do... Tem que ser isso aí, bota os grandes no final e faz outra coisa. Porque não adianta fazer um calendário que a data FIFA não funciona lá e não funciona cá. Tem que ser data FIFA, não pode ter jogo nenhum de clube. E assim por diante. Se organizar isso, acho que já melhora muito. A renda na Inglaterra, acho que o time que mais ganha e o time que está na zona do rebaixamento, acho que a proporção é 2-1 ou 3-1. No Brasil, se pegar o time que mais ganha no momento, o Flamengo está bem administrado, blá, blá, compara com o 20º time da primeira divisão, a proporção deve ser... Não é 10-1. Ah, não é mesmo? Não, Flamengo... Eu sei que, por exemplo, Flamengo que tem o dobro da torcida do Fluminense, tem mais do dobro da receita porque está melhor administrado no momento. Então, tinha que ter um mecanismo que não dá essa diferença toda. Agora, isso acontece só no Brasil? Não. O Bayern tem mais do dobro do dinheiro do segundo, a Juventus tem mais do dobro do segundo, que também é muito bom, e assim por diante. Então, se quiser começar a organizar, tem que começar pelo calendário, além de organizar todo o resto do país, que também está fazendo falta. Acabou, vamos encerrar. Então, eu só queria, para encerrar, fazer uma última observação. Eu posso fazer uma pergunta? Ah, diga. O atleta que fica aqui... Aqui o microfone para você. Bom, senão ninguém ouve. Que fica Tá. aqui com esse excesso de jogos, excesso de treino, eu estou comparando um atleta com o hipismo, exatamente. O cavalo no Brasil, o cavalo na Europa, com 20 anos tem competição. No Brasil, com 12, 13 anos, já está todo doente, com artrose, com tudo. Esse sacrifício que eles impõem a esses meninos, começando esse excesso de jogos, medicamente não vai destruindo o atleta, não? Isso é a pergunta que eu quero fazer. Eu não entendo nada de futebol, aliás, detesto futebol, mas é a pergunta que eu quero fazer. Diga. Uma coisa que existe em outros esportes, em outros lugares, é a organização, por exemplo, da Associação de Basquete nos Estados Unidos, em que você tem os jogadores que se formam nas universidades, são recrutados para compor os clubes, os 25 ou 26 clubes que formam a liga, de forma que os que tiverem pior resultado no ano anterior tenham a preferência na escolha dos jogadores mais bem ranqueados. Depois pode trocar entre si, pode fazer outras coisas. E, por outro lado, estão tentando agora, em relação a 4, 5 dos times mais populares, ter sempre 2 jogadores de elite em cada um, mas nunca mais de 2, para não ter uma supremacia excessiva de um time sobre os demais. E você, então, poder ter um equilíbrio razoável. Então, acho que isso também, eu não sei como isso poderia ser feito. É claro que, mas eu estou dizendo que lá a visão é essa, é equilibrar os times, de forma que você não tenha uma supremacia absoluta, porque a supremacia absoluta esvazia o interesse pelo esporte, essa aqui é a verdade. Então, eu estou dizendo que eu não sei como... sugerir isso, quer dizer, como uma forma de tentar resolver essa questão. Bom, só uma perguntinha para fazer aí. O caso dessas crianças, começa com 9, 10 anos, a gente vê os jovens guerreirinhos do Fluminense, os meninos no Flu, o estatuto do ECA, o estatuto da criança e do adolescente, a gente fecha os olhos para isso? Os dirigentes do clube fazem o que querem? Eu fico perguntando isso daí. Eles fazem o que querem com esses garotos. Você vê o time de ginástica olímpica do Flamengo, claramente, vendo aqueles corpos todos, qualquer estudante de medicina, terceiranista, nem digo quarto, que já seria muito para ele, ver que aquilo é patológico. Aquilo ali é um excesso de um tipo de ginástica que freia a cartilagem do crescimento. Não, mas, sabe, Dark, eu acho que tem determinadas coisas de direito
determinados problemas da alçada da justiça, que a gente tem que entrar no esporte. Um menino de 15 anos não pode ser vendido, pô. Sabe? Então está ficando igual o Morro. Você sabe como é no Morro? O Braga Neto que me falou. O cara chega lá, o João vai... Aí mataram um fogueteiro. Aí o pai vai dizer, não, agora é a vez do meu filho entrar. É assim que funciona. Sabe? A vida média de um garoto no Morro é 25 anos. O futebol, com outra maneira, não é criminalizado, mas acaba sendo assim. Eu, mais uma vez, me reporto o caso do Ninho do Urubu. Ninguém se manifestou. O juizado de menores não se manifestou. Os defensores de direitos humanos não se manifestaram. A Praça São Salvador não se manifestou. Se nem a Praça São Salvador se manifestou, porra. A Praça São Salvador é todo Flamengo, é PSOL. Queiroz não se manifestou. Então é isso aí. Vamos acabar então? Só queria fazer uma reflexão final para deixar em discussão com vocês. Futebol é mercadoria. Só isso. Só para lembrar, o primeiro capítulo do primeiro volume do Capital chama-se A Mercadoria. Entendeu? E tem o fetichismo da mercadoria e o seu segredo. Tudo isso está envolvido com o futebol. Só isso. Obrigado.